Então, hoje nós vamos ter uma aula prática sobre perspectivas, né? Pessoal, a gente já viu um pouquinho de perspectiva aula passada, né? O que vocês acharam sobre as perspectivas da Alessandra, que foi nossa convidada da aula passada? Sejam honestos. Bom, top, hein? Muito legal. Realmente muito bonito. Vocês conseguiram entender um pouco a situação? Essas perspectivas, ela aglutinou, não é muito. Então, para quem não tem assim não tem experiência, fica meio difícil de visualizar, né? Os diferentes ângulos, né, que ela pegou na perspectiva. Mas é um trabalho profissional muito bonito. Bem legal, né? Ela estava me mostrando uma essa semana, assim, bem artística, que eu fiquei bem interessado, assim. Mas hoje a gente vai ter uma aula prática sobre perspectiva mais técnica, né? Que são perspectivas que envolvem mais os esquadros, que são coisas que a gente gosta mais, não é verdade? Para a Quem gente que gosta de esquadro, começar, levanta a mão. para a gente começar aprendendo a trabalhar com os esquadros é fundamental, não é? Fundamental. Quem gosta de esquadro, levanta a mão. Aí sim. O pessoal gosta de esquadro. Engenharia é esquadro, né, galera? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre perspectiva com vocês. É uma aula mais prática também, né? Então eu vou compartilhar aqui uma situação aqui com vocês. Deixa eu só ver onde que está. Então, aqui no Brasil, a gente já viu que a gente usa mais o primeiro diedro, né, para as representações ortogonais, e lá nos Estados Unidos e no Canadá, o terceiro diedro, porque eles estão do outro lado do hemisfério, né? Então, aqui, por exemplo, quando a gente tem um desenho de vistas ortogonais, nós temos a vista frontal, a vista lateral esquerda e a vista superior. Nesse caso, a nossa vista frontal, ela viria pelo lado direito aqui, digamos assim. A vista lateral esquerda, ela teria uma largura maior, né? Como a gente pode ver, ela é um pouquinho mais extensa do que nosso lado direito. E a nossa vista superior seria a nossa vista olhando pela parte de cima, né? Então, aqui na vista frontal, a gente cota as alturas, né? Aqui na vista lateral esquerda, a gente cotou aqui a largura, e a vista superior, a gente cota também o diâmetro aqui dessa peça, né? Então, como que ficaria a perspectiva? A gente olha em 3 dimensões, a gente sai daquele plano ortogonal em que a gente só tem vistas representadas em 2 dimensões, e a gente representa isso em uma perspectiva, em um olhar em 3 dimensões. E aí nós temos vários tipos de perspectiva, né? Nós temos a isométrica, a dimétrica e a trimétrica, sendo que a isométrica nós temos 30 graus em cada lado, a dimétrica 7 graus de um lado e 47 de outro, e a trimétrica que seria 15 graus de um lado e 44 do outro, né? A gente já viu isso numa aula passada. Então, para se traçar a perspectiva de um modelo, é necessário seguir 5 fases, segundo a literatura, para a construção conforme visto na situação anterior. E na figura 4.34, a gente faz uma revisão dessas 5 fases. Então, aqui nós temos uma perspectiva de um sólido, e para construir esse sólido, primeiro a gente fez um sólido maior, como se ela fosse um sólido inteiro. Na segunda fase, a gente desenha a vista frontal. Então, aqui no que está de azul, a gente representou a vista frontal. E essa parte de cima seria a parte que a gente vai suprimir desse cubo maior. A gente vem para a terceira fase, onde a gente representa as dimensões que vai ser recortada dessa figura. Na quarta fase, a gente conclui o que vai ser recortado, o que vai ser apagado, e na quinta fase a gente tem aquilo que realmente vai ser o nosso sólido, considerando então aquela finalização da perspectiva, né? Então nós temos a largura, o comprimento e a altura.
Só um minutinho. Então, as vistas ortogonais para a perspectiva, conforme a figura 4.35, elas apresentam a projeção ortogonal de uma peça mecânica para a representação de diversos tipos de perspectivas axonométricas, que são as ortogonais, que seriam as isométricas, as dimétricas e as trimétricas, e as oblíquas também, que são as cavaleiras e as militares. Então, aqui a gente tem as vistas ortogonais, sendo a frontal, a lateral esquerda e a superior, e aí delas a gente consegue representar a isométrica, que seria a primeira vista a ser representada, né, lembrando 30 graus em cada lado. Então, dessa mesma imagem que nós temos a frontal, a lateral esquerda e a superior, eu tenho a primeira vista isométrica, né? A partir daquela mesma imagem, eu tenho uma vista dimétrica, e também tenho a trimétrica. E além delas, eu tenho a cavaleira, onde eu consigo ver os meus vértices e as minhas interseções, né, as minhas arestas, e também tenho a militar, que é uma vista um pouco mais aérea, né, ela me dá uma base mais aérea. E aqui eu tenho um exemplificando. Então, a partir da perspectiva desenhada, a perspectiva desenhada ela equivale a uma projeção ortogonal representada. Então, é uma pergunta, se eu tenho uma perspectiva desenhada, ela equivale a uma projeção ortogonal? O que vocês acham? Sim ou não? Eu acho que sim. Será? Tem todos os detalhes? Vamos pensar. E qual que é o tipo de perspectiva no desenho abaixo? Ó? Qual que será que é o ângulo que tenho aqui? Primeiro, a perspectiva, ela me mostra os detalhes, então sim, ela representa sim o desenho, porém, em muitos casos ela pode esconder detalhes. Então, por mais que ela equivale à projeção ortogonal, ela não pode ser levada em consideração para o desenho técnico, porque ela pode esconder alguma coisa ali. Então, apesar de me mostrar com clareza a volumetria daquele objeto, tá vendo que do lado direito escondeu algum detalhe de mim? Então, ela não é tão fiel à representação técnica. E nesse caso, nós temos uma perspectiva isométrica da peça, de acordo com a figura ortogonal que foi representada. Então, aqui nós temos uma projeção ortogonal. O peso das linhas aqui está um pouco difícil de ser compreendido, né, das cotas, mas a vista frontal, ela parece uma escada, né? Eu tenho a vista superior aqui, que me deixa a entender que está numa mesma plenitude, e tem uma vista lateral esquerda. Como que será que fica isso numa projeção ali de perspectiva? Vamos ver? Olha como ficou. Então, imagina conseguir pensar em todas essas vistas ortogonais, como é difícil, e olha como facilita na perspectiva, na isométrica. Fica bem mais fácil de visualizar, não fica? Fica assim. Fica bem mais tranquilo. Então, aqui a gente tem uma peça. Essa peça, ela tem uma vista frontal, uma lateral esquerda e uma superior, como vocês podem ver. E ela tem dois furos, um furo cilíndrico e um furo cúbico, né? Como vocês podem notar. Esses furos, eu sei que é um furo porque no meio aqui do cilindro eu tenho uma linha traço-ponto, né? Tanto do cubo quanto do cilindro, perdão, quanto do cúbico. Então eu sei que eu tenho dois pontos. Então o que eu quero que vocês façam em casa? Eu não vou cobrar isso como exercício, mas é para vocês treinarem. Vocês vão fazer a margem e o carimbo com o título do desenho, que é Semana da Engenharia, o nome do aluno, o RA, a data, a escala, conforme a gente já aprendeu a fazer o carimbo, né? E vocês vão fazer essa representação para mim, da vista ortogonal, tanto da vista frontal com corte,
tanto da vista lateral esquerda e da superior, e vocês vão fazer a perspectiva também para mim, de acordo com as informações dadas no exercício, né? A escala vai ser definida por vocês, a melhor escala para a representação, a escala que ficar melhor no papel. Para vocês terem uma ideia da volumetria desse objeto, ele é mais ou menos o seguinte, ó. Do lado direito, ele é um pouco mais alto, do lado esquerdo um pouco mais baixo. O furo do lado esquerdo, ele é centralizado e ele é cilíndrico, e o furo do lado direito, ele é um furo mais cúbico. Se eu for cortar essa peça, olha como ela fica em corte. Eu corto aqui, aqui eu não corto porque tem um furo, corto aqui, aqui eu não corto porque tem um furo, e corto aqui. Então, essa atividade vai ser uma atividade prática para vocês fazerem, e vocês não precisam apresentar essa atividade, mas vocês vão guardá-la, né? É uma atividade para vocês fazerem em casa. Dessa atividade, alguém ficou com dúvidas? Que aí a gente já tira as dúvidas agora. Na verdade, você quer o desenho das vistas e a perspectiva tal como está aí nesse desenho, né? Que você Exatamente. está nos mostrando, não é isso? Isso, Tá de certo. acordo com o peso gráfico das linhas, com a achura que a gente já viu, tudo mais. E aí agora eu tenho um bônus para vocês dessa aula de representação, porque essa apostila ela fala sempre de mecânica, né? Então, essa aula prática vai falar um pouquinho de civil também. Quem quer o bônus, levanta a mão. Gaspar, Adriano, quem mais? Só Gaspar e Adriano? Ah, não, tá muito fraco, então não vou dar o bônus. Esse pessoal tá desanimado hoje, a Lucielma, 3 já, hein? 3 de 15. Quem mais? Mais alguém? Alguém mais? Então, vamos para o bônus. Aqui é uma introdução à representação de um ambiente na perspectiva isométrica. Olhando para esse ambiente, vocês achariam difícil representá-lo? Um pouco. Eu não, honestamente. Qual seria a dificuldade, Luci? Não entendi, professor, cortou. Qual seria a dificuldade que você teria para representar esse ambiente? Eu acho que lá na parte da porta, porque tá muito grudadinho uma linha com a outra e não sei. Eu acho que eu teria um pouco de dificuldade aí. Posso dar uma dica nessa parte da porta? Claro, com certeza. Usa a linha bem fina, e aí você primeiro faz um furo para a porta, na espessura da parede, e depois você desenha a porta com o puxador. E esse acabamento na porta, esse batente, você desenha também depois com linha bem fina e faz a volumetria dele. Mas, ó, é um ambiente bem simples. Só chão, parede. Aí, vocês vão melhorar. Por quê? Fizeram um ambiente, aí vocês vão achar a dimensão de uma cama, vão desenhar o sólido no chão. Desenhou o sólido no chão, puxou a altura com o esquadro, desenha o sólido em cima. Desenhou o criado mudo no chão, puxa a altura, desenhou a volumetria. Como vocês vão desenhar as gavetas? Com proporcionalidade, vão subindo as alturas e vão desenhando as gavetas, não tem muito segredo. O armário, desenha a volumetria dele no chão, 60 centímetros de profundidade, e aí você sobe a volumetria. Ah, mas como que eu vou fazer a porta?
com calma. Vai desenhando a proporcionalidade da porta, a dimensão. Não tem segredo. Então, fez isso, desenhou no chão, subiu a volumetria, que é o segredo da perspectiva, aí sim vem a parte de você fazer a ilustração. E aí você pode trabalhar da forma com que você quiser, usando sua imaginação, procurando técnica de aquarela, procurando técnica do que você quiser e dando vida para o seu desenho. E olha como fica legal. Difícil. É um fácil trabalho não é. gostoso, é uma terapia gostosa. Eu gosto. É melhor do que os números. Eu gosto. Melhor que os números, aí pegou pesado. Eu sou que nem criança, quando se trata de pintar, é comigo mesmo. Ó, vamos fazer assim, ó. Quem conseguir fazer perspectiva legal, vocês sobem junto com o material da, do relatório das aulas práticas, para eu ver quem que tá brincando com a perspectiva. Para eu matar a saudade. Pode incluir, então, esses dois. O que vocês quiserem, duas vocês podem incluir, perspectivas, para eu ver o que vocês estão incluir no fazendo. trabalho. Pode, Tá legal. que aí eu vou dar uma olhada. Mas aí vai dar mais do que uma folha, né? Vai. Mas aí vocês podem subir num PDF. Junta Então, tudo no PDF e aí pode subir. Tá bom. Decorado, né? Cama, criado O mudo. que vocês quiserem. Se você quiser fazer outro ambiente, pode fazer. Tá. Conforme o que vocês quiserem. Professor, não sei se o senhor concorda comigo, mas a cama está desproporcional em Tá relação desproporcional. aos criados mudos e o armário, não é verdade? Tá desproporcional. Ali ela não tem 1,88 nem aqui nem na China. Está bem desproporcional. Sim. E a porta acho que também. Mas Tá assim, mas a cama ela tá um pouco desproporcional. Tá assim. Então, basicamente, a aula prática de hoje é perspectiva. Então, eu dei introdução para vocês. Queria que vocês brincassem um pouco com a perspectiva, tentassem tirar ela do papel. E aí depois vocês me mostram o resultado para dar uma olhada geral, assim, global, para ver o que vocês conseguiram fazer. Vocês já aprenderam a acessar a prova online de vocês da semana do dia 4 a 10? Não. Deixa eu baixar aqui o arquivo e mostrar para vocês, então. Espera aí. professor, mas o professor Nelson disse que as provas nossas seriam a semana que vem. Agora... Isso. O primeiro ano, se eu não me engano, não tem nenhuma prova interativa, mas como nessa turma não tem só o primeiro ano, eu vou dar só uma explicada para aqueles que precisam. Tudo bem. Ó, as atividades DI, todas as atividades, elas vão até dia 3/6, as avaliações vão do dia 4 a 10/6, e o estudo dirigido até dia 13/6. As avaliações oficiais vão ocorrer do dia 15 ao dia 19/6. Deixa eu pegar aqui o PDF que o Nelson tinha passado. Vizinho tá com tudo hoje. O molequinho tá virado no giraia. Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês.
Então, ó, para vocês, quem for fazer prova digital é o seguinte, prova das disciplinas interativas, né? Vocês vão acessar o AVA, então vocês vão estar lá naquela plataforma do AVA, como vocês estão acostumados, né? Seja por RA, CPF ou por e-mail. E aí vai ter um botãozinho novo lá que chama prova digital. Vocês vão acessar lá no menu lateral na prova digital. E aí vocês vão abrir o agendamento da prova digital. E lá vocês vão ter a disciplina que vocês vão fazer, ou mais de uma disciplina, quando for o caso. E aí, clicando no link, você vai abrir essa prova e você vai ter 3 horas para fazer essa prova. Para abrir a prova, você vai precisar copiar o seu RA e o localizador para você fazer a prova. Então, vai abrir uma página como essa. Opa, desculpa. Vai abrir aqui as datas, né? Então, você tem do dia 4 ao dia 10 para fazer, até as 23h59. E você vai pegar o localizador e o RA para abrir essa prova. Esse localizador vem da onde? Vai estar aqui, ó, localizador. Quando você abrir aqui o agendamento da prova. Tava aqui. Vai estar aqui do lado do CRA. Então, vai ter versões da prova. Não adianta você querer, de repente, tentar colar de outra pessoa, tal, porque tem versões da prova, tá? Uhum. Detalhes. Clicou lá, você vai abrir um link da prova, que vai abrir essa página aqui, que vai pedir o seu RA e seu localizador. Aí você copia seu RA e coloca aqui, e o localizador também acessa a prova. Pessoal, tem que colocar aqui que você concorda com as orientações, vai abrir as orientações, você vai concordar. São 10 questões de múltipla escolha e você tem 3 horas para finalizar. Detalhe importante, se você estiver fazendo a prova e abrir outra página do seu navegador, para acessar qualquer coisa, seja um Google, alguma coisa assim, a sua prova vai cair. Então, não dá para colar usando o navegador da sua prova. Tá? Muito cuidado. Fique atento que você só tem 3 horas para fazer a prova e a data limite é no dia 10 às 23h59. E aí vai começar a prova. Então, você tem lá 10 questões e você vai assinalar A, B, C, D ou E e vai indo para a próxima. Isso com todas as 10 questões, tá? Então, antes de você finalizar, dá uma olhada no seu gabarito, vê se está tudo certinho, vê o tempo da prova que está faltando, que você só tem 3 horas. Então, dá para você parar a prova no meio e voltar depois, tá? Mas você só tem 3 horas, por causa que cai a internet e tal, então a faculdade entende dessa maneira. O que mais? Como mostra a tela, você tem mais uma opção para questões com imagem do cursor, por cima da imagem que irá expandir facilitando a visualização. Então, você pode clicar na imagem para abrir um pouco a imagem se você tiver dificuldade. Você pode, importante, se o aluno marcar uma alternativa na questão e por alguma inconsistência na conexão da internet você não salvar a alternativa, irá aparecer uma mensagem abaixo, que não foi possível salvar essa resposta, tente novamente. Então, o aluno deve voltar e selecionar de novo. Se sua internet desconectou, vai cair a página, mas na hora que você voltar, as alternativas que você já realizou, elas vão estar salvas lá, tá? Então, você continua de onde você parou. Aí você abre de novo a página de onde você... Lembra que você abriu a primeira vez com o seu RA e localizador? Você abre de novo e volta para a prova. E aí você clica na questão que você parou e continua fazendo. E aí, quando você terminar de responder todas, ele vai perguntar, você quer finalizar? Aí você fala, quero, vou finalizar e finaliza a prova. E aí ele vai mostrar quantas que você errou e quantas que você acertou. E aí você vai ter uma noção de mais ou menos quanto você tirou. Aí ele vai falar que seu gabarito vai estar disponível no dia 12/6, e o processo de contestação das questões, se você quiser contestar, existem os canais de comunicação. E aí, boa prova para todos. Então, já orientando vocês, boa sorte para quem vai fazer as provas DIB, mas a gente tem aula na segunda-feira que vem normalmente, tá? Vocês só não vão ter aula na quinta e na sexta, dependendo do professor. Quem tem aula comigo na quinta de cálculo, tem aula normalmente. Eu não vou liberar aluno para fazer prova DIB. Porque a gente está meio atrasado, então vocês vão ter aula comigo normalmente.
Beleza? Pessoal Dá licença. do primeiro aí. Para o pessoal do primeiro semestre, vai ser esse mesmo esquema, as provas? Para o pessoal do primeiro semestre, acho que vocês não têm nenhuma disciplina interativa, né? Acho que não, né? Então, como vocês não têm nenhuma, vocês têm aula normal. Tá bom. Pelo menos comigo é normal. Ô, Felipe, tem uma aula que é de sexta-feira, que é para estudar em casa. Essa daí é alguma coisa? Bom, aí vocês têm que dar uma olhadinha com o Nelson, porque provavelmente na sexta vocês não vão ter aula. Vocês vão fazer essa disciplina. Mas vocês já não têm aula na sexta, né? E vocês fazem a prova normal. Beleza. Agora, na quinta, vocês têm aula comigo porque a gente está atrasado em cálculo. Beleza. Tá bom? Tá bom. Fechou. Pessoal, então, hoje nossa aula prática está dada. Eu vou pedir para que vocês, então, façam a proposta lá das nossas aulas práticas, né? Esqueci o termo de novo, gente, fugiu. Relatório. O relatório das nossas aulas práticas e suba lá no Drive, que aí na hora que eu for dar a pontuação das provas, eu vou lembrar de quem fez. Isso não é uma chantagem. Lembre-se de mim quando estiveres no paraíso. Exatamente assim. Então, a aula de hoje, ficou alguma dúvida? Só foi rápida, mas foi legal. Foi rápido, né? Mas é o conteúdo bem rápido mesmo. É bem tranquilo. É mais prático. Como você disse, né? Ainda mais nós que somos da antiga, né, Gaspar? Nosso negócio é esquadro. Eu gosto da minha régua T, que eu tenho ela só há 42 anos. Podem não acreditar, mas é verdade. E, nossa, tem um material de mais de 4 décadas. É tempo, hein? Eu tenho um compasso alemão que acho que é mais velho do que o primeiro-ministro da Alemanha, o chanceler. São coisas que eu guardo com muito carinho, mas eu estou me adaptando aos dias de hoje. Devagarinho vou me adaptando. Ô, Gaspar, o que você tem achado das nossas aulas de desenho técnico? Eu lamento de a gente não poder estar presente, né? É dois. Fica muito na teoria e, infelizmente, a gente é muito preguiçoso, precisa de um professor para estar empurrando. Também isso é ruim, é um defeito nosso, né? Porque a gente tem tudo na mão aqui para treinar, mas a teoria também é importante. Vi coisas que eu nunca tinha visto na minha vida, então é muito importante. Mas é gostoso o contato mesmo, né? De estar lá na sala, com a mesa. Faz falta, né? Faz falta. Mas você e o Carlos, que são mais práticos, que já têm experiência e tal, vocês aprenderam alguma coisa nova comigo esse semestre? Muito, eu aprendi muito. Ah, com certeza, Felipe. Eu sou sincero em dizer que perdi agora a imagem. Mas espero que estejam me ouvindo. Estou ouvindo. Eu aprendi muito, sim. É pena que, por falta da faculdade, não tenham parado vocês mais um material mais técnico, né, para poderem desenvolver um potencial melhor, né, em termos de ilustração. Mas isso é uma falha da faculdade, né? Não tem. Mas assim, com todos os desafios que a gente passou, foi muito rápido, né? Que a gente saiu, assim, não deu nem tempo de fazer nada, porque de um dia para o outro eu tive que sair, assim, foi uma correria que
Eu Quase que escorraçado, né, quero Felipe? até aproveitar a oportunidade, já que o senhor tocou nesse assunto, de me desculpar. Eu não sei, acho que talvez tenha sido mal interpretado, mas me desculpe se de alguma forma eu deixei o senhor meio ofendido, não foi a minha intenção, sinceramente. Aliás, eu estou aqui mais para aprender e para me ocupar e fazer com que o meu raciocínio não comece a regredir. Isso tudo é muito importante para a minha idade. Então, jamais, em tempo algum, eu iria fazer alguma coisa para depor contra qualquer um de vocês, de forma alguma. Eu só peço desculpas, fui ingênuo, né, porque eu não soube entender. Eu sei que a dinâmica da coisa é difícil. Eu acredito que a maioria dos alunos tem muita dificuldade, porque o ensino é precário, então, vocês, no fim, é que recebem a bomba, né? Vocês pegam alunos que falta base, falta uma porção de... Então, fica difícil. Eu entendo tudo isso e, sinceramente, eu me desculpo com o senhor, gosto muito da sua pessoa, acho que demonstrei isso no começo. Aliás, um rapaz que eu admiro muito pela sua idade, jovem, você tem idade para ser meu filho, e um filho mais novo, que eu tenho um filho muito mais velho que o senhor. Mas eu me desculpo, deixo aqui em público aqui meu pedido de desculpa. E, enfim, vocês fizeram o que era possível ser feito. Nós aqui também estamos fazendo o que é possível a gente fazer. Lógico que há descontentamento, há uma série de coisas que... Mas o que vai fazer? Olha, do jeito que está a situação, nós temos que agradecer por cada dia que nós levantamos, porque é difícil nós estarmos no meio de uma guerra invisível e, ao mesmo tempo, ter concentração para outras coisas, né? Como o estudo em si, né? E diante de tudo isso fica uma situação muito primária, muito secundária, porque primeiro vem a sobrevivência, o ganha-pão do dia a dia, os problemas que a gente já normalmente tem, agora aparece isso. Você recebe informação de todos os lados e não são informações boas, né? São muitas pessoas morrendo, muitas pessoas sofrendo com fome, com miséria, e nós aqui tentando estudar. É até um paradoxo, mas até que nós conseguimos levar assim. Espero que o segundo semestre nós já estejamos lá, né, de corpo presente, e que as coisas voltem à normalidade o mais rápido possível e sem ferir muita gente. Infelizmente, é o que está acontecendo, né? Nós lutamos, não é só com um vírus, nós lutamos com a fome, nós lutamos com a corrupção, nós lutamos com tudo que é de ruim. Pode reparar que tudo que é de ruim. Nós temos o vírus, temos a dengue, temos a chikungunya, temos a febre amarela, e assim vai. Então, o brasileiro, e tem a pior das epidemias, que é a corrupção, e essa mata sim, em grande escala, porque quando se roubam um dinheiro da saúde, um dinheiro que pode salvar vidas, e as pessoas têm a coragem de roubar, então esse é o pior vírus que nós temos que enfrentar, porque é avassalador, né? Esse vírus, amanhã ou depois, a ciência encontra uma vacina para esse vírus e nós ficamos livres dele. Mas esses vírus corruptos, esses não têm vacina, esses não têm o que fazer, a não ser combater o dia a dia. E eles matam, acredito que matam muito mais do que essa epidemia, porque é dinheiro que podia ser revertido para a educação, para a saúde, para a moradia, e a gente vê o povo numa miséria absoluta, sem ter
um copo de leite para dar para um filho. Isso tudo, eu não sei. Eu na minha idade, eu estou numa fase da vida que é a fase da sensibilidade. Então, quando jovem, certas coisas nós não nos sensibilizamos, porque nem compreendemos, mas depois de uma certa idade, nós começamos a perceber essas coisas, sabe? E nos faz sensíveis, nos torna sensíveis a isso. Então, conseguir levar junto, né, o estudo e, ao mesmo tempo, a realidade do dia a dia é uma tarefa muito difícil, é muito complicada. Então, é o que eu digo, espero que isso vá o mais rápido possível embora e que esse país comece a tomar outros rumos para a felicidade de vocês, jovens, dos meus filhos, dos meus netos, que eu já tenho netos, enfim. Eu fico muito triste, porque quando o senhor comentou, já viram as notas, eu estou de uma forma tão sensibilizado com essa situação, eu nem penso nisso, eu não estou nem pensando nisso. Isso, para mim, honestamente, é tão secundário que, meu Deus do céu, como é que eu posso assistir um país onde 1.000 pessoas morrem por dia por causa dessa epidemia? Alguns não têm nem consciência do que significa ser o número 1.000, né? 1.000 pessoas, é muita gente todos os dias. Isso é pior do que uma guerra, né? No Vietnã morreram 50.000 pessoas na guerra do Vietnã, que durou 7 anos. Hoje já tem mais de 100.000 pessoas mortas nos Estados Unidos, primeira nação do mundo, com dinheiro, com todo o aparato para se defender, e assim mesmo já levou 100.000 pessoas. Eu fico imaginando o nosso país com essa miséria, com esse povo morando nessas comunidades que, infelizmente, mudaram o nome, mas o fato é que são favelas. Essa que é a realidade. Nós temos que ver a situação como é real. Não adianta mudar nome de uma coisa que não vai mudar a situação. Então, como fazer, como se prevenir dentro de uma comunidade dessa, onde moram 80, 100.000 pessoas, e pedirem o quê? Isolamento, num ambiente de 9 metros quadrados, que devem morar no mínimo 4, 5 pessoas? Então, é muita hipocrisia, se vê muita hipocrisia. E o mais triste de tudo é que ainda usam essa epidemia como degrau para a política. Isso é pior ainda, né? Ficam brigando, um de cada lado, um desfazendo o do outro. Eu não estou aqui tomando partido de ninguém, porque na minha idade eu já percebi que isso é uma inteira bobagem. Eu tomo partido do homem que é digno. O homem que é digno, o homem que tem ética, o homem que é honesto, esse eu tomo partido, mas dele como pessoa, e não como um partido em si, como uma bandeira em si. Não. Então, não estou aqui defendendo nem A nem B. O que eu digo é que é triste nós termos que estar convivendo com tudo isso. É muito triste. Então, eu deixo aqui o meu agradecimento, como eu fiz com o professor Nelson, deixo aqui também o meu agradecimento ao senhor, à professora Shirley, ao professor Nelson, fizeram o que puderam fazer e nós assimilamos o que podemos assimilar e, diante dessas circunstâncias, até que fizemos todos nós, professores e alunos, fizemos muito. Não paramos, levamos à frente, e mesmo com tanta ameaça ao nosso redor. Então, eu deixo desde já a todos vocês, meus colegas, alunos, que eu vejo vocês como colegas, não como podia vê-los até como filhos ou não, mas vejo como colegas. E aos senhores professores, eu agradeço muito, porque
é uma parte boa da minha vida, poder estar participando, estar junto com vocês, isso para mim é muito importante. Na minha altura da vida, é muito importante. Tenho pessoas que dizem, mas deixa disso, você já não tem mais idade para isso, vai descansar, isso e aquilo. Eu digo, eu estou descansando. Por quê? Porque eu estou feliz, eu estou me relacionando com pessoas novas, pessoas que têm a cabeça aberta, uma nova forma de ver a vida, que não tem nada a ver com a minha, que já se passou. Isso, para mim, é importante, é muito bom. Então, é um momento feliz para mim. Eu, às vezes, é lógico, eu posso falar alguma bobagem e tal, eu espero que relevem, porque não é um intuito nenhum de desmerecer ninguém, não, pelo amor de Deus. Não tenho essa intenção e seria um cretino se pensasse dessa forma. Não se trata disso. É que, querendo ou não, eu já estou um pouquinho velho para isso, mas isso está me fazendo bem. Eu não sei se Deus vai me dar alegria de eu chegar um dia e me formar. Se Ele me der essa alegria, eu vou ficar muito satisfeito. Será um dos dias mais felizes da minha vida, se eu conseguir isso. Isso é Papai do Céu quem vai decidir lá na frente. E vou agradecer muito a vocês, a essa instituição, que me recebeu bem, não me viram com preconceito. Eu entrei naquela sala de aula o primeiro dia muito constrangido e, no fim, saí muito alegre, saí muito feliz, porque eu percebi que não havia nenhum preconceito, porque preconceito é a pior coisa que pode ter no ser humano. Pessoa preconceituosa é um dos piores defeitos que ele pode ter, né? Você vê aí esse exemplo aí dessa pessoa, desse homem negro que foi sufocado, né? Foi praticamente assassinado nos Estados Unidos. E um homem e ainda teve a audácia de enfiar a mão no bolso. Se você olha pelas fotos, você vê ele ainda enfiando a mão no bolso e sufocando o coitado do rapaz. Então, é muita maldade, e o povo realmente se manifesta de uma forma também selvagem, mas são coisas que, eu não sei, e deixa o ser humano triste, pelo menos aquele que tem sensibilidade. E a melhor virtude, eu acredito, numa pessoa é a sensibilidade. A pessoa insensível é triste, né? Porque a sensibilidade é tudo na alma. Se você não tem sensibilidade, você não admira um livro, você não admira uma pintura, você não admira um projeto arquitetônico, no caso, você não admira o trabalho de um decorador, de enxergar uma coisa que você jamais enxergaria, né? De criar um ambiente aconchegante, um ambiente fino, bonito. Então, a sensibilidade é tudo. É infeliz do ser humano que não tem essa sensibilidade. E muita gente não tem, infelizmente. Gente, eu falei demais, me perdoem, mas é que eu fico feliz em poder falar isso para vocês, porque é uma angústia que nós vamos acumulando no dia a dia, e quando vocês passarem dos 60 anos, vocês vão lembrar de um velhinho, olha, e vão compreender melhor as minhas palavras. É uma situação muito triste. Nós, brasileiros, somos muito tristes. É um povo alegre, mas, ao mesmo tempo, é um povo muito triste, muito sacrificado. Tudo para o brasileiro é difícil. E é ruim, isso é muito ruim. Eu espero que um dia isso tudo mude, né? Vai depender dos jovens, né? Depender das pessoas como vocês, jovens, de verem a vida de uma forma mais sublime, porque é o que o mundo precisa. Sabe, Gaspar, eu
Eu não sei nem por onde começar, né? Porque você falou tanta coisa com tanta relevância, assim, foge um pouquinho da nossa aula, mas eu acho que é importante a gente conversar sobre isso, porque isso é democracia. É a gente conversar sobre o que está acontecendo, o que é relevante, e como a gente não está saindo de casa, às vezes é a única oportunidade que a gente tem para falar disso. E, em primeiro lugar, eu aceito suas desculpas, eu também peço desculpas. Às vezes a gente não está em dias bons e as respostas que a gente dá podia ser com mais calma, mais serenidade, né? E, enfim, você é um dos meus alunos mais queridos e eu não quero de maneira nenhuma que você acha que de alguma forma teve pessoalidade em algum momento, assim, de qualquer modo de, enfim, de separativismo, alguma coisa assim. Pelo contrário, você é uma pessoa assim que eu tenho muita consideração. Então, de alguma forma, se você se sentiu chateado em algum momento da aula tal, releva, porque eu gosto muito de você e você é uma pessoa que faço muita questão, tenho muita consideração. Em relação a tudo que está acontecendo, é uma loucura, né? Porque a gente fica sem sair de casa e parece que qualquer coisa que aconteça mexe muito com a gente, porque a gente está muito sensível mesmo para as informações. Então, tudo que a gente acaba absorvendo das redes sociais, dos meios de comunicação, parece que tem uma explosão de sentimentos a gente. E, como você disse, o brasileiro é um povo triste, mas porque a gente acostuma a ter os nossos direitos violados, né? Nosso direito de fala, o nosso direito à saúde, à segurança, ao transporte. Como a gente tem muito direito violado ao longo dos anos, e ainda mais agora que os nossos direitos estão sendo cada vez mais violados, os nossos direitos previdenciários, trabalhistas, ao meio ambiente, enfim, aos povos indígenas, a agricultura que está um horror, tudo isso acontecendo, as NRs que tentaram modificar, é um momento que a gente não tem legitimidade nas instituições, que a gente vê que as instituições elas estão brigando pelo poder, e no meio de uma situação de pandemia em que está morrendo tanta gente, tá um caos, né? Para ser honesto, tá um caos. Então a gente se sente meio perdido, a gente procura um colo para deitar e não tem o colo para deitar. E a gente quer se acalmar de alguma forma e não consegue se acalmar. E parece que tá tudo entrando em guerra e a gente não consegue nem começar a pensar a fugir, né, disso. Mas a gente tem que esperar os próximos capítulos, né, para saber o que vai acontecer, como que vai acontecer e torcer para que tudo dê certo, né? Torcer para que essa pandemia passe logo, para a gente voltar para as nossas aulas, para que a gente esteja junto, sem risco, para que todo mundo esteja saudável. Hoje mesmo a gente recebeu o comunicado que uma funcionária lá da faculdade de Itapecerica, da Anhanguera, faleceu de Covid. A gente ficou bem triste. E no meio desse caos todo, que tá morrendo tanta gente de uma vez, estão querendo abrir as portas do comércio, a gente sem entender nada. Então, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, o que vai deixar de acontecer. A gente só tem que ter fé que vai melhorar de alguma forma, né? Mas como a gente ainda não sabe. Então, vamos esperar no melhor e torcer para que dê tudo certo, né? Esse que é o segredo. Mas é um desabafo aí de um professor que está em isolamento. Quem falou que engenharia também não tem emoção, hein? Que bonito tudo isso que eu acabei de presenciar aqui entre aluno e professor. Me senti privilegiado. Parabéns, Gaspar, pelas suas falas e você também, Felipe. Demonstrou o quanto você é grande, viu? Deus abençoe todos vocês. Amém. Ai, galera. A gente tá longe, mas a gente tá perto. Contem conosco sempre. Tô sentindo falta de vocês, acredita? Bora Quando pro boteco voltar tomar da uma então. pandemia, vamos querer um abraço coletivo, hein? Vamos fazer um churrasco. Bora pro boteco. O professor não pode mais beber, que agora tô de dieta.
Apesar que carne eu posso comer. E eu tô feliz por ter que sair. Eu tô feliz, não. Eu tô feliz por ter conhecido vocês e tô triste por ter que sair da universidade agora. Você vai sair, Luci? Sim, porque eu quero fazer engenharia elétrica e não fechou turma. E como eu sou do ProUni, eu tive que esperar até o segundo semestre para mudar. Aí vou ter que sair agora. E mesmo de longe eu me apeguei muito a vocês. Nossa, impressionante isso. Ô, Luci, mas o segundo semestre você ainda não consegue ficar na engenharia básica com a gente? Então, as engenharias têm as mesmas matérias de cálculo, né? É até o segundo ano? Olha, pelo que eu me lembro, na minha época da faculdade, eu lembro que eram basicamente 2 anos iguais da engenharia. Sério, em todas as faculdades é assim? Pelo menos na rede, né? Quais matérias que entrou para você no segundo semestre? Eu não sei, não olhei ainda. Fala com o Nelson, porque de repente pode ser que sejam matérias básicas também comum. Eu acredito que ela só vai ter alguma coisa direcionada à elétrica depois do sexto semestre. É, Depois assim, do sexto ainda? porque assim, eu lembro que na minha época da engenharia, pelo menos 2 anos, 2 anos e meio ali, era quase igual. Tudo junto. Ai, tomara, então. Eu achei que fosse só o primeiro semestre ou 2 semestres, os 2 primeiros. Não, porque ainda você vai ter física 3, cálculo 3. Ah, Cálculo 1, 2, 3. É, Física relaxa mecânica. que você vai ficar muito com Física. a Shirley aí, né? eita, meu Deus. Mas Nossa, é bom. Dá uma olhada com o Nelson, quais que são as disciplinas que vão entrar. Uhum, eu vou dar uma olhada então. Porque eu não quero sair agora. Eu é só gostei ela tanto pegar a de grade. É só pegar a grade. Tem disponível se eu não me engano, tem até no site da faculdade mesmo. Ela pega a grade da engenharia elétrica e essa engenharia que ela está cursando. Qual que é aquela que está cursando? Eu tô na civil. Então, aí você pega, confronta as duas, que ali no começo, a base é tudo a mesma coisa. Ah, que bom então. É, tem a grade, acho que você tem que colocar assim, grade, engenharia elétrica, Anhanguera Uniderp. Aí você pega grade, engenharia civil, Anhanguera Uniderp. E aí você cruza as duas e vê quais matérias são iguais. Aí você tem uma Ah, relação de verdade. proporção. Ah, então vou fazer isso mesmo. Obrigada, viu, professor? Porque eu não quero sair agora, mas vou dar uma olhada. Pelo menos você fica mais um semestre aí com a gente. Pelo menos pessoalmente um pouco, né? Porque eu só fiquei 2 semanas, tive que sair. Ficar vendo só vocês assim agora. O resto ouvindo, né? Eu só te vejo Mas eu mesmo. achei até que desenho técnico a gente teve mais que 2 semanas, né? A gente teve bastante aula prática de desenho técnico. Acho que foi umas 3, né? Ó, ensinei a fazer margem, ensinei a fazer legenda, ensinei caligrafia técnica, Ah, Foram verdade, é 4 mesmo. aulas, Felipe. ensinei linha, Foi 4, então. Uhum. bastante aula prática. Chegou a ser muita coisa, então. Verdade. Pessoal, então, aula de hoje prática. Fechou? Fechou. Fechou. Muito Beleza, boa. vou esperar os Show. relatórios de vocês lá no AVA, no Drive. Belezura? Tem até segunda-feira que vem para baixar, Uma ou melhor, semaninha. fazer upload, né? Isso, fazer o upload. Beleza. Tá bom? Beleza, Tá obrigado. bom. Nada. Boa noite, galera. Boa noite, professor. Se cuidem. Você também. Tchau, tchau. Se protejam. Tchau, Boa noite, Ed. pessoal. Professor. Tchau, tchau. Boa noite para todos. Boa noite.